E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje vamos para o terceiro videozinho dessa nossa série falando sobre doping. Eu fiz um primeiro vídeo falando das bases educacionais do doping, tentando dar pelo menos uma das explicações do que leva alguém a se dopar, que na minha maneira de pensar é uma atitude execrável. Fiz um segundo vídeo falando dos principais tipos de doping, das principais substâncias, e hoje eu queria falar sobre o processo de coleta mesmo, para vocês entenderem como é que essas coisas se desenvolvem para tentar pegar os safados, os sacanas que estão querendo burlar, né? Porque a gente costuma dizer assim, que o sistema antidoping é para proteger o atleta honesto, não é para caçar o desonesto. A gente caça o desonesto, mas a ideia é proteger o honesto, o cara que está dentro das normas, né? São poucos, são muitos, a gente não sabe, mas a gente procura proteger os honestos. Então a primeira coisa interessante é dizer o seguinte, quando eu falei das substâncias dopantes, eu não cheguei a falar nisso, mas existem métodos de doping que tem mais a ver com a fase de treinamento do atleta do que na fase de competição. E existem métodos de treinamento mais da fase de competição mesmo, que o atleta precisa disso na hora da competição, como os estimulantes, aquela coisa. E tem aquelas substâncias que ele vai precisar na fase de treino, quando ele está adquirindo força, adquirindo velocidade, adquirindo técnica, enfim. Então, o que as entidades de controle de doping fazem? Elas tentam colocar esses atletas de alto nível no seu radar e fazer testagens, tanto em competição como fora de competição. Então, o primeiro conceito que a gente precisa ver é o conceito de grupo-alvo de teste. Grupo-alvo de teste é o seguinte: quando o atleta começa a ter marcas expressivas do ponto de vista internacional, as agências de controle de dopagem do seu país nacional já colocam ele dentro do seu radar. O que é colocar dentro do radar? É chamar o cara para fazer um cadastro completo das suas características e principalmente onde o cara mora, onde o cara trabalha, ou seja, onde ele treina, né? Que isso é o trabalho dele, onde ele treina, etc, etc. Porque os locais de competição são os locais internacionais. Isso aí é público e notório, mas aonde ele treina, qual é a rotina de treino, onde ele trabalha, onde ele vive, enfim, todas as coisas. Se ele treina em mais de um lugar, né, uma academia onde ele faz musculação, a piscina onde ele treina, tudo, para que as agências antidoping comecem a monitorar a vida do indivíduo. E a partir daí, esse indivíduo passa a ser passível de sofrer exames antidoping a qualquer momento. Quando eu digo a qualquer momento, é a qualquer momento mesmo. São testes surpresa, chegam de surpresa, pode chegar na casa do indivíduo, pode chegar na academia onde ele treina, na piscina onde ele nada, no ginásio onde ele treina, onde quer que seja. Os agentes antidopagens abordam o indivíduo, se apresentam a ele assina um termo de que ele está sendo testado, ele está ciente disso e vai ser feita a coleta. Então o indivíduo passa a ser monitorado. Então veja aqui. E depois ele pode ser exigido dele material para coleta nas competições também. Então, esse exame surpresa já trouxe situações assim de o indivíduo não ser encontrado, o cara começa a dar uns perdidos, começa a brincar de cão e gato com os testadores, e isso não pode. Quando o testador, o indivíduo dessas agências de controle de doping vai atrás do cara e não acha o cara, ele lavra um auto de que ele não encontrou o sujeito, no local e no horário que ele dizia que ia estar. E isso não pode se perpetuar indefinidamente. O indivíduo depois é contactado para dar uma explicação a respeito disso, e ele tem que dar uma boa explicação a respeito disso. E se ele der 3 perdidos no espaço de 2 meses, isso é considerado uma infração do Código de Dopagem.
Ele vai ser julgado como se tivesse dado um resultado positivo. Mesma coisa. Então ele tem que ficar esperto, ele tem que ser honesto, dizer onde ele vai estar lá. O indivíduo chega, se o indivíduo chega lá e o atleta se recusa, por exemplo, a assinar o termo que está sendo convocado para o exame antidoping, não, eu não vou assinar nada, eu não vou fazer xixi no vidrinho, coisa nenhuma, então não sei o que, vai ser chamado pela agência antidoping para explicar o que aconteceu e não pode, isso é uma infração. O indivíduo, quando atinge marcas internacionais e ele começa a ser monitorado por essas agências, ele tem que se submeter a esses exames, senão ele vai ser suspenso dos jogos, ele não pode participar mais. Então não faz sentido ele fazer isso, não faz sentido ele dar perdidos. O que normalmente ocorre pode acontecer um imprevisto, ele ter trocado o local de treino, o técnico resolveu fazer uma outra coisa, pode haver um desencontro ou outro. A gente sabe perfeitamente, né? O pessoal que tem prática sabe perfeitamente quando é isso. Mas ele tem que ser testado sempre. E nas competições? Nas competições, as agências antidopagem fazem da forma como elas quiserem. Eu sei que na natação, eu tenho um colega que trabalha com isso aqui, nas grandes competições de natação testam-se os 3 medalhistas e mais 1 ou 2 da série final, que podem ser aleatórios, pode ser um sorteio aleatório, pode ser o 4º e o 5º colocado, pode ser um sorteado aleatório e um cara que o pessoal está meio desconfiado, um sujeito que melhorou as marcas inexplicavelmente, ou um indivíduo que já foi pego num exame positivo anterior, há uns tempos atrás, mas foi apenas advertido, foi um problema que a federação não considerou grave, pode acontecer isso, foi julgado um caso menos grave, e a federação pode pegar ele de novo, porque você sabe que o canalha não falha nunca, né? O canalha sempre reincide, né? A gente tem casos clássicos na história do esporte. E aí eles procuram fazer isso nas competições. Os 3 medalhistas, por razões óbvias, se der qualquer coisa o cara tem que devolver a medalha e a medalha será passada para o seguinte, for o medalhista de ouro, a medalha de ouro passa para o prata, a da prata passa para o bronze, a do bronze passa para o 4º colocado e assim vai. Então é uma maneira da gente procurar controlar isso e saber que os resultados, pelo menos os mais significativos, que são as medalhas, e entre elas, via de regra, os recordes, né, que vão estar entre as medalhas de ouro, são marcas limpas, são marcas que foram obtidas por atletas em condições normais de treinamento e de desempenho. Como é que é feita a coleta? O atleta é abordado pelo agente antidoping, ele assina um laudo de que está fazendo a coleta. Quando o atleta é maior de idade, ele pode pedir para uma pessoa estar junto com ele ou não, né? Se o indivíduo já tem prática nisso, já está há muitos anos nisso, ele pode ir só, ele e o agente antidopagem. Se for menor, a presença de um representante maior é obrigatório, precisa estar lá. A partir do momento que o indivíduo é notificado, que chega lá o agente, aborda o cara assina aquele documento que ele está sendo convocado para o exame, ele não sai mais das vistas do agente. Não sai das vistas, o agente acompanha ele o tempo todo. Claro, o agente antidopagem é do mesmo sexo do atleta que está sendo testado. Se for uma moça, tem que ir um agente feminina. Se for um rapaz, um agente masculino. Então precisa ir. Não sai das vistas mais até ser feito o exame. Eles vão até um local reservado e é coletado 90 ml de xixi. Dizem que hoje em dia pode ser feito inclusive coleta de sangue. Eu não consegui a confirmação disso, porque existem religiões, existem certos aspectos culturais que impedem enfiar agulha num atleta, sabe? Mas xixi com certeza, xixi com certeza. Colhe pelo menos 90 mililitros de urina. Esses 90 mililitros são divididos na amostra A e na amostra B. A amostra A com 60 ml, a amostra B com 30 ml.
as duas são lacradas. Todo esse procedimento de coleta e lacração dessas amostras é feita pelo atleta. No caso da natação, uma curiosidade para vocês, o atleta desce a sunga até o joelho e as moças descem o macaquinho até o joelho. E o atleta faz todo esse procedimento. O atleta manipula os frascos e faz a coleta desse xixi. O agente antidopagem apenas acompanha o tempo todo o indivíduo para ver se não há fraude. Até colocar o dedo na frente do jato de xixi já teve nadador que quis fazer isso, porque certas substâncias e sabonetes que podem estar na mão do cara podem alterar a amostra. Tem pilantra para tudo, né? Então o agente fica o tempo todo isso. Feita a lacração dessas amostras, elas têm um número, cada kit tem um número, e é feita a identificação do atleta através daquele número, e a lista com os nomes e os números vai para a federação que organizou a competição, né? ou a agência antidopagem que pediu aquele exame. E as amostras vão para o laboratório só com o número. Portanto, no laboratório, toda a manipulação das amostras e a elaboração dos resultados é feito em sigilo. Não há como os indivíduos do laboratório saber se eles estão fazendo lá o exame do César Cielo ou de um nadador Zé Mané. Desconhecido, não tem como saber isso. Só quando a primeira testagem dá positivo, por exemplo, para furosemida, aí o laboratório comunica à agência ou à federação que está com essa listagem e fala: olha, a amostra número tal testou positivo para furosemida. Aí essa agência tem a listagem e vai falar: a amostra que eles enviaram para nós que deu positivo, o número que eles enviaram para nós que deu positivo é do atleta fulano de tal. Aí o atleta é contactado e ele pode depois, na presença inclusive de um advogado, presenciar a abertura da amostra B, aquela amostrinha de 30, que eles chamam de contraprova, para confirmar ou não o exame. Então primeiro abre a amostra A, de 60, a amostra A é um pouco maior, porque eles fazem uma testagem mais ampla. E aí quando dá para alguma substância, porque vocês sabem que cada exame testa para uma determinada substância, os exames são muito específicos, espectrofotômetro de fase gasosa, negócio delicado. Então a primeira amostra é maior, é de 60 ml, porque ela é testada para várias substâncias. Quando acusa positivo, acusa para uma substância. Aí abre a amostra B de 30 ml para fazer um teste só para aquela amostra, só para aquela substância. E aí é feito. Quando dá positivo, o atleta cometeu uma infração do código antidopagem e vai ser julgado, né? O caso dele será apreciado, caso a caso. As punições não são automáticas, não há uma tabelinha simplificada para isso. É feito caso a caso, ele tem direito de defesa, tem todas essas coisas assim. Mas esse é assim que é feito o procedimento, quer dizer, o agente antidopagem não tem contato, ele não tem contato com o indivíduo, e vai para o laboratório, amostra incógnita, faz a testagem, só quando dá positivo é que a gente fica sabendo. É assim que acontecem esses exames. O indivíduo tem que estar muito atento a isso. Uma curiosidade: se você vai tomar alguma substância, se você, por exemplo, ficou doente, eu fiquei doente, vou ter que tomar um descongestionante. Esse descongestionante, para você tomar qualquer remédio, você vai precisar de uma autorização para uso terapêutico, uma AUT. E o seu médico tem que solicitar, né? Ou você ou o seu médico solicitar à agência antidopante uma autorização para uso terapêutico do remédio tal. Claro, se esse remédio tiver uma substância que é controlada pelos exames antidoping,
né? E essa autorização para uso terapêutico é um negócio muito delicado, é dado caso a caso, com data específica, com validade específica para aquele caso. Se for possível dar um remédio alternativo que não tem substância controlada, a agência antidopagem sugere isso. Até um procedimento, né, ao invés de tomar uma medicação, fazer um procedimento, uma inalação, né, com soro, alguma coisa assim, para se descongestionar sem a necessidade de usar, a agência acaba indicando. São muito severas com relação a isso. Essas autorizações para uso terapêutico são controladíssimas, são muito sérias e o indivíduo precisa respeitar isso, né? Depois isso pode ser levado em conta se tiver uma competição muito perto e haver uma testagem positiva, o indivíduo, não, ele avisou, ele estava com gripe, aconteceu isso. Isso é que é para o indivíduo ter a chance de cuidar da sua saúde, né? Não é porque o indivíduo virou atleta e está sob controle das agências antidoping que ele não pode tomar remédio mais. Isso não é assim, né? E a última curiosidade, o indivíduo que está lesionado, não está competindo, está afastado das competições, fez uma cirurgia, vai ficar um tempão, então, pode passar por exame surpresa? Pode também. Exame surpresa, o nome já diz, é surpresa, pode chegar a hora que for, Outra curiosidade, não sei se vocês já ouviram, antigamente levava-se uma cervejinha, né? Se a pessoa não está com vontade de fazer xixi naquela hora, levava-se cervejinha. Hoje em dia, os exames estão tão delicados que a cerveja pode dar alteração. Então leva-se água mesmo. Hoje em dia não tem mais essa moleza não. O que se leva é água para o indivíduo beber até ele conseguir fazer xixi no vidrinho. E conseguir fazer os 90 ml. Tem que fazer. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, mais uma vez, o link da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é bem completo. Foi de onde eu tirei essas informações. Eu fiz apenas uma amostra delas. Eu vou deixar um link de um vídeo que essa ABCD tem, que é muito legal também, né? Para que vocês possam acompanhar como é isso. Então veja que o negócio é sério, tá bom? Eu achava que uma trilogia ia bastar. Eu vou fazer mais um vídeo só, que talvez seja interessante, falar sobre casos brasileiros de doping. Vou puxar mais a brasa para minha sardinha, infelizmente. A natação tem tido casos antidoping, testados positivos. Só para dar uma rememorada histórica nas coisas que aconteceram. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, deixem um like, divulguem o nosso canal, ativem o sininho, mandem o nosso link para os seus colegas, mandem dúvidas e sugestões aqui pra gente. Tchau!